Não sendo o tema principal desta comunicação, queria deixar claro hoje, depois das intervenções de vários responsáveis políticos, mediáticos e da própria televisão pública angolana, não só a manutenção e a firmeza da reação e das palavras que tive há uns dias atrás, como do reforço da sua convicção e até da condenação do nosso Presidente da República em relação ao que se passou em Luanda nos últimos dias. Portugal tem uma história de que se orgulha, ou de que nós entendemos que se deve orgulhar. Fez-se tudo bem? Não. Correu tudo bem? Não. Mas é incontornável dizer que Portugal deu um grande contributo para o mundo inteiro, não só na expansão marítima, como na transmissão daquilo que é hoje e na construção daquilo que é hoje a civilização cristã pelo mundo inteiro. Quando um povo, seja ele qual for, tenha sido província portuguesa ou não província portuguesa, decide humilhar e atacar o povo português, seja através do seu Presidente da República, seja através da televisão pública angolana, e nós vergamos-nos a isso e aceitamos isso sem resposta, estamos no caminho errado enquanto país. Da minha parte, não tenho nenhum medo da elite angolana, nem do governo de Angola, nem de nenhum condicionamento a Portugal, à sua economia ou à sua diplomacia. Um Presidente da República que ouve passivamente as palavras, e cito, de que o colonialismo português escravizou e destruiu os angolanos durante 500 anos, sem uma resposta, sem um confronto, sem uma reação, é um Presidente da República fraco, é um Presidente da República cobarde e é uma reação que nós não devemos ter enquanto país. A culpa do que se passa em Angola, em Moçambique, na Guiné, onde for, não é dos portugueses. É da corrupção que alimentou estes regimes durante anos e, sobretudo, depois dos portugueses de lá saírem. Foi esta corrupção que levou a que nos últimos 8 anos em Angola a pobreza extrema aumentasse mais de 80%. Mais de 80%. E foi esta corrupção que leva a que uma elite cada vez mais abastada de dirigentes políticos, incluindo o seu presidente, incluindo os dirigentes da televisão pública angolana, consomem e fazem à custa do povo angolano, justificando com os portugueses a razão de todos os seus males. Ouvi também na televisão pública angolana a referência às eleições presidenciais portuguesas. Não quero perder muito mais tempo com isto. Quero dizer à televisão pública angolana, aos dirigentes angolanos, o seguinte: quem decidirá no dia 18 de janeiro o Presidente de Portugal não são os angolanos, nem os moçambicanos, nem nenhum outro povo do mundo. Serão os portugueses, que decidirão o que querem e quem querem para liderar o seu Estado, para honrar a sua história e para honrar a sua nação. Quando uma televisão pública financiada com o dinheiro público de Angola e a mando do MPLA e dos seus dirigentes humilha milhões de portugueses, dizendo que Portugal ficará a ser governado com as cabras da Beira Baixa e da Beira Alta, e mesmo assim temos um Presidente da República que diz que correu tudo bem, aos abraços com o Presidente angolano, e que diz que as relações estão ótimas, desculpem-me dizer-vos, estamos no ponto zero da nossa dignidade enquanto nação. E eu quero ser um Presidente que assegura a nossa dignidade enquanto nação. Por isso, o Chega vai mesmo avançar no Parlamento com um voto de condenação àquilo que foi dito pelo regime angolano nestas últimas celebrações da independência, mas também às palavras do nosso próprio Presidente da República. Pois que dizer que as relações estão ótimas, dizer que correu tudo bem, é assumir que somos responsáveis por aquilo que se passa hoje em Angola. Não somos. Não somos. Aquilo que acontece em Angola é que anos e anos de roubo, de ladruagem e de corrupção destruíram aquele país. Aquilo que se passa hoje em Angola é que deixaram que, após a saída dos portugueses, se tornassem um país ainda mais pobre, ainda mais atrasado e com muito mais corrupção do que tinham antes. Não culpem os portugueses. Culpem-se às elites que vos governam há muitos anos. O povo angolano sabe disto e um candidato a Presidente da República de Portugal não deve perder muito do seu tempo com isto, se não focar-se no nosso Presidente da República, que era quem, fora de portas, deveria defender a nossa dignidade, o nosso orgulho e a nossa nação. Por isso, hoje fica ainda mais claro aquilo que sempre disse.
Como é que podemos pensar em indemnizar quem quer que seja, colónias ou povos das antigas colónias, que dizem que os escravizámos, que roubámos e que fomos uns ladrões durante 50 anos, que fomos uns tiranos e uns esclavagistas. E nós o que é que fazemos? Reagimos, afirmamos a dignidade de um país que tem 9 séculos? Não. Vergamo-nos, ajoelhamos-nos e dizemos que sim, que vamos fazer isso. Não contem comigo para isso. Contem para dizer a verdade. Fora da Europa, na Europa, em África, fora da África, na América e fora da América, Portugal tem 9 séculos de história. Poucos países do mundo têm a história que nós temos. Ou assumimos isto de cabeça erguida, ou somos uma nação falhada. Marcelo Rebelo de Sousa é o símbolo dessa nação falhada, que se verga a todo o lado onde vai, onde as elites tenham poder, dinheiro e onde mandem alguma coisa. É errado. Não o devemos fazer e estamos do lado errado da história quando o fazemos. Por isso, não aceito aquilo que o nosso Presidente da República diz, de que as relações estão no seu ponto normal, e não posso aceitar que a elite de Angola, ou que a televisão pública de Angola, ou que o governo angolano diga como devem votar os portugueses no dia 18. Não o problema de me chamar nomes a mim, pessoalmente, mas a todos os apoiantes do Chega, o segundo maior partido deste país. E isso deveria merecer só por si uma reação do poder político português. Não merece por uma coisa, porque uma grande parte do poder político português está vendido à elite angolana dos negócios. E esse é o problema que enfrentamos. Como eu não estou, como eu não tenho medo, nós vamos dizer o que tem que ser dito. O atual presidente de Angola é um tirano, é um ditador, é um corrupto, é um ladrão. Portugal não se deve vergar a isso. É aquilo que vou dizer agora, é aquilo que direi na campanha eleitoral, e se for eleito no dia 18, terão que levar comigo, gostem ou não gostem, porque é o povo português que escolhe e não nenhum outro povo do mundo que vai escolher. Porém, não foi essa a razão pela qual pedimos esta intervenção hoje. Tem que ver com a lei da nacionalidade. O Partido Socialista anunciou ontem que recorrerá ao Tribunal Constitucional para uma fiscalização preventiva da lei da nacionalidade. Mais uma traição ao povo português. Já tínhamos tido uma na lei de estrangeiros em relação àquilo que foi feito pelo Presidente da República. E agora temos outra, feita pelo Partido Socialista. Estes senhores ou metem na cabeça que nós temos que controlar quem entra em Portugal e as pessoas a quem damos nacionalidade, ou o nosso país tornar-se-á uma bandalheira a céu aberto, em que todos podem ter tudo, em que todos podem aceder à nacionalidade, ou que todos podem aceder à residência. Esta lei da nacionalidade foi amplo de uma larga margem de negociação. Foram horas e horas e horas de trabalho desconhecido do público, mas feito entre partidos que veem diferente a atribuição da nacionalidade, mas que trabalharam com um propósito comum: o de limitar de forma justa quem obtém a nacionalidade portuguesa, aproximando a lei portuguesa àquilo que melhor se faz nos melhores países do mundo hoje em dia, aquilo que se faz nos países mais desenvolvidos do mundo. Por isso, esta não é a lei da nacionalidade que o Chega quereria, também não é a lei da nacionalidade que o PSD quereria. Mas conseguiram-se algumas coisas importantes, como, por exemplo, garantir que os prazos para a obtenção de nacionalidade não são de 2 anos, nem 3. São mais amplos. É curioso que países que agora nos criticam, nomeadamente os países africanos de língua oficial portuguesa, criticam Portugal por ir alterar a sua lei da nacionalidade, mas têm nas suas leis internas exatamente o mesmo prazo que nós agora prevemos para obter a nacionalidade. Porquê? Porque sabem bem que enquanto talvez haja poucos portugueses a querer obter a nacionalidade desses países, há muitos que querem obter a nacionalidade portuguesa. E isso não nos deve fazer mercantilizar a nacionalidade portuguesa. Deve-nos fazer defender a nacionalidade portuguesa. É verdade que não conseguimos tudo o que queríamos em relação aos subsídios de quem chega de fora. Mas garantimos que quem pede a nacionalidade tem que ter meios próprios de subsistência. Foi uma longa e dura batalha de negociação, de consensualização e de aproximação em pontos importantes. Como o de garantir que quem comete crimes em Portugal perde a sua nacionalidade. E perde através de um processo judicial, que não era o processo que o Chega desejaria, mas que perde a nacionalidade. Pois que não faz sentido que alguém que tenha vindo para Portugal e aqui obtenha a nacionalidade portuguesa, vindo de Angola, de Moçambique, do Paquistão, da Índia, do Nepal, de onde for, cometa aqui um crime e que se continue a chamar português. Tudo isto foi conseguido com trabalho que o Partido Socialista conhece, porque se tentou também aproximar
sendo claro e evidente que as suas ideias não os davam e estavam do lado errado e do lado contrário àquele que queríamos trilhar. Não ter vencido no Parlamento, não ter vencido nos votos. Tenta agora vencer na Secretaria e tenta agora vencer nos bastidores aquilo que não conseguiu fazer no Parlamento e nos votos. É o inimigo do povo. É inimigo do povo quando tenta, de forma burocrática, voltar a atrasar uma lei que sabe que é fundamental para o futuro de Portugal. Portugal tornou-se nos últimos anos uma porta aberta da imigração. Todos sabemos isso, à esquerda e à direita. Portugal procurou, nos últimos anos, com a ascensão que o Chega teve no Parlamento e depois com a transição do governo do PS para o PSD, há que reconhecê-lo, procurámos à direita um mínimo consenso possível que desse aos portugueses a noção e a sensação de que as suas fronteiras estavam a ser controladas e de que a sua nacionalidade tinha deixado de ser uma mercadoria à venda no mercado da Índia ou do Bangladesh para se tornar uma coisa séria, que é atribuída após cumprimento de critérios e de regras. O Presidente da República não gosta, os partidos da oposição não gostam, as associações não gostam, as associações de imigrantes não gostam, tudo normal. Mas é o povo português que escolhe. E votou, há poucos meses atrás. Votou e escolheu. Procurar bloquear na Secretaria aquilo que foi a escolha dos portugueses, geralmente dá mau resultado. Mas é, sobretudo, uma traição ao nosso país. Por isso, este comportamento do PS vem na senda daquilo que tem feito nos últimos anos. Procurar conter a mudança, que é o mesmo que dizer estão a tentar parar o ar com as mãos. E o ar não se para com as mãos. A Europa está em mudança e em transformação. Portugal não foge a essa regra. E tem sido alvo nos últimos anos não só de um aumento brutal de novos tipos de criminalidade, como de uma mercantilização da nacionalidade que não pode ser aceitável. Atrasar a entrada em vigor desta lei é contribuir para que Portugal continue a ficar um país de absoluto descontrole de imigração, de mercantilização da sua nacionalidade e destruição dos nossos valores. Apelo, por isso, uma vez que o mal está feito, a uma rápida decisão do Tribunal Constitucional, para que possamos de uma vez por todas virar a página deste capítulo e possamos começar a trabalhar em como é que vamos melhorar a vida dos portugueses, em vez de passarmos, porque é obrigatório, muito do nosso tempo, a pensar como vamos proteger os portugueses do que está a acontecer lá fora. Portugal é um país com 9 séculos de história. Está integrado num espaço europeu e numa cultura de matriz judaico-cristã, também ela na Europa. Somos parte integrante e orgulhosa da União Europeia e deste espaço europeu de que fazemos parte.